E antes de eu entrar mais nesse tópico, eu vou começar com uma história pessoal que vai ter a ver com o tema, mas vocês vão ver. Então, essa história de mim era quando eu estava na BMA, que é onde eu fiz o high school. E estava chegando já no fim dos meus estudos lá. Eu estava no último ano, estava terminando, e a gente estava na semana de fazer os últimos testes para terminar. E aí, depois desses testes, a gente ia ir lá numa viagem com a classe. Então, um dos testes que eu tinha que fazer era um teste de psicologia. E eu e os meus alunos, os meus, classmates, a gente estava muito nervoso. Tipo, a gente conversava de quão difícil ia ser. E a gente também começou a falar assim, será que a gente cola? Porque vai ser bem difícil, né? E aí a gente ficou lá com medo. E aí chegou a hora do teste, e o teste ele é no computador. Então, para colar, você tem que, sair do teste, entrar num site, procurar a pergunta, e depois responder a pergunta. E aí eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, e eu comecei a colar. Não foi uma das melhores coisas que aconteceu, né? Mas aconteceu. E aí, só que o negócio lá na BMA é que eles podem ver o computador de todo mundo. Tipo, o que você está fazendo no computador, e até tem como controlar o computador. Então, aí, eles viram que tinha não só eu, mas um monte dos meus colegas também colando. E aí, eles mandaram um e-mail para a gente depois, falando que tinham visto, e para a gente responder se a gente tinha colado ou não, né? Só que, para mim, sim, eu sabia que eu estava bem errada, mas a coisa que me preocupava mais era falar com os meus pais o que tinha acontecido. E eu pensava, é melhor eles ouvirem de mim do que da escola que eu colei, né? Então eu falei, nossa, eu vou ter que ligar para eles, porque eles estavam longe, né? E eu vou ter que falar para eles que eu colei um teste. E esse teste era para uma aula que era créditos para o high school e para a universidade. Então, estava em uma situação grave. E aí, eu fui lá e eu fiz a chamada. E eu contei para eles o que tinha acontecido. E eu achava que eles iam, ficar com raiva de mim, talvez me xingar, não sei. Mas falar, por que você está aí se você está fazendo essas coisas? Mas não, eles me entenderam e falaram, eu já fiz isso também, tá de boa. E eu, quê? Eu estava bem confundida porque eles acharam que, era normal isso e acontecia, mas eu falei, tá bom então. Até no final da chamada eu falei, tem certeza que vocês não estão com raiva de mim? E eles, não. Eu, tá bom então. E eu percebi que a percepção que eu tinha dos meus pais estava bem errada do que realmente era. Eu achava que eles iam reagir diferente, mas, na verdade, a percepção que eu tinha não estava certa. E eu queria que a gente também refletisse e pensasse qual que é a minha percepção de Deus. Será que ela é certa? E que imagem de Deus que as pessoas seculares têm? Será que é a imagem certa também? E também queria perguntar, a minha igreja é a verdadeira imagem de Deus ou a percepção certa de Deus? E eu e os meus membros da minha igreja refletem o caráter verdadeiro e o amor de Deus na sociedade? E, finalmente, estou eu ou vocês abraçando aqueles que precisam de restauração? Então, vamos pensar nessas perguntas e ver mais o que a gente pode aprender. Então, uma pergunta que a gente vai responder com esses textos é: qual é o propósito do templo na Bíblia? A gente vai começar lá do início da igreja. E o primeiro versículo é Êxodo 25, 8. E lá nesse versículo fala: depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Nesse versículo, o propósito mais importante dado por Deus foi que Ele queria habitar com os seus. Deus queria morar com o seu povo. E Deus estava mudando praticamente para o bairro ou zip code do seu povo. A presença de Deus habitava no tabernáculo, no meio do povo.
E agora, se a gente olhar em Mateus 1, 23, e lá fala: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, preste atenção ao significado literal do nome, Deus conosco. O nascimento de Jesus, Deus feito em homem, recebe um título que se alinha com o propósito do Velho Testamento. E também vamos olhar em João 2, 19 a 21. E nesse versículo fala: Jesus lhes respondeu: destruem esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Nesse versículo, a gente pode ver que Jesus se considerava o templo. Algum edifício que possa conter a presença de Deus é melhor do que Jesus? Eu acho que não. Então, no próximo versículo, o último por agora, é 1 Coríntios 3,16. E lá fala: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Jesus não poderia mais ser o templo, pois agora ele está lá no céu. E sim, hoje o templo é você e é eu. Com nossos defeitos e virtudes, e nossas fraquezas e forças, Deus quer viver em nós. E por isso nossa vida deve ser também digno disso. E algumas lições que a gente pode aprender sobre esses versos é que Deus, ele sempre toma a iniciativa. Ele que falou para o povo construir um tabernáculo para viver no meio deles. E Deus também se aproxima da humanidade. A gente pode ver isso com o tabernáculo, Jesus entre nós quando ele veio para cá. E agora nos nossos corpos que Deus quer habitar dentro de nós. E não há lugar mais próximo que Deus possa vir para estar no nosso lado. Um outro ponto que a gente pode aprender é que os templos ou prédios não podem conter Deus. Sua presença não está somente em edifícios, mas também a cada pessoa que compõe a igreja. E Deus é dinâmico. Ele sempre está buscando a ovelha perdida, a moeda e também o filho. E a última lição é que Deus está presente ao lado do ser humano, e especialmente ao nosso lado. E agora, a gente vai ter uma discussão. Então, eu vou explicar um pouco as perguntas. Então, a primeira é que a gente já sabemos que, a partir de Jesus, os edifícios, eles têm uma utilidade específica. Mas o verdadeiro templo somos nós. Que igreja devo continuar construindo para cumprir o propósito de Deus? E a segunda pergunta é: como posso abraçar as pessoas da cidade de Danbury, na escola, no trabalho, da mesma forma que Deus me abraça? Então, em grupos de 2 ou 3, vocês vão conversar e fazer ideias de como responder essa pergunta. E eu vou te dar uns 3 a 5 minutos. E se alguém estiver sem grupo, por favor, chame para o seu grupo. E também vocês vão ter que precisar compartilhar depois. Então, pede alguém do seu grupo para compartilhar depois da conversa. Ok, parece que todo mundo já conversou. Então, vou pedir para o Daniel trazer o microfone para os grupos compartilharem o que eles falaram sobre. Então, se você quiser falar, pode já levantar a mão. Quem quiser responder, tem uma lá atrás. Boa noite, gente. A discussão aqui foi boa. A gente entendeu que a igreja, ela precisa... O propósito, conforme a Catarina falou até agora, da igreja, seria demonstrar a presença de Deus, né? Porque Deus quer estar no meio do seu povo. Então, como cumprir esse propósito? A gente entende que
a igreja precisa mostrar para a comunidade a presença de Deus, isso de diversas formas, né? Através de atos solidários para a comunidade, através de ajudas para as famílias do bairro, através de ações que a igreja sinta, a comunidade sinta que a igreja é necessária. Eu falei uma frase aqui com eles, o seguinte, que uma vez um pregador falou: se essa igreja sumisse do mapa amanhã, se não existisse mais essa igreja aqui, será que a cidade de Denver sentiria falta? Será se essa rua, as pessoas que moram nessa rua, os vizinhos sentiriam falta? E a gente tem que pensar nisso para saber se a gente está cumprindo o nosso papel. Então, a gente vai responder. Nós conversamos aqui bastante. Inclusive, a Jaque me trouxe um testemunho pessoal dela, que ela estava entrando na igreja e, resumindo, a patroa dela, antes dela entrar na igreja, ela trabalhava aos sábados. E depois, quando ela entrou na igreja, ela não mais trabalhou aos sábados. E a patroa dela chegou para ela, abordou ela: olha, Jaque, eu sei que você está na igreja, não foi? Mas você poderia trabalhar para mim? Porque a menina cancelou hoje e tal. Resumindo, a Jaque disse que não podia. E, enfim, ela entendeu, a patroa entendeu. Mas com essa história, o que a gente entende é que, testemunhando, sendo exemplo. Então, como eu posso abraçar as pessoas da cidade de Denver, na escola, no trabalho, da mesma forma que Deus me abraça? Sendo exemplo. Porque a palavra, até ela é bonita, mas o exemplo arrasta. Então, Ok. Eu acho que a primeira pergunta, que igreja devo continuar construindo para cumprir o propósito de Deus? Aqui a gente deu alguns exemplos, né, de templo, que era o templo do Antigo Testamento, Jesus como templo, e o sentido de nosso corpo como templo. Então, acho que a gente precisa, o principal é a gente se preocupar com o nosso templo, com a nossa vida, né, de que maneira eu testemunho de Jesus para as outras pessoas. Porque eu acho que se eu deixo de cumprir esse papel, eu não consigo atingir a sociedade, as pessoas que estão em volta de mim. Se eles não conseguem olhar para mim e ver que Jesus habita em mim, então de nada interessa se eu vou à igreja. As pessoas lá fora precisam conseguir enxergar isso. Tem até uma frase que diz, né? Às vezes a única Bíblia que os outros vão ler é a minha própria vida. Alguém quer comentar a segunda? Tá, eu achei interessante essa coisa que a Thaís falou, porque realmente essa parte, a primeira eu não tinha entendido direito, mas o jeito que ela falou fez sentido na minha cabeça. Esse ano eu aprendi que o seu corpo, eu já sabia que o meu corpo era o templo do Espírito Santo, mas eu aprendi que a gente tem 3 pontos para a gente cuidar da nossa, quando a gente está cuidando do nosso corpo, né? Que é a nossa parte mental, espiritual e a física. Então, isso aí é um jeito que a gente pode continuar construindo para cumprir o propósito de Deus. A segunda, a gente respondeu mais no lado da imigração, né, da galera que veio para cá de longe. Uma forma que a gente pode continuar abraçando essas pessoas é a gente levar ela para casa, fazer amizade com as pessoas. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com a galera da igreja, mas a gente só não necessariamente falar, ai, eu sou adventista. Não, você pode começar aos poucos falando, vamos sair, vamos, né? A pessoa vai vendo que você é uma pessoa diferente, vai vendo que você é uma pessoa boa e vai perguntar, cara, essa pessoa é diferente, essa pessoa não trabalha aos sábados, essa pessoa não faz tal coisa. Ela vai ver que você é diferente, vai começar a pensar sobre isso e vai te questionar e você vai ter essa abertura para você poder falar sobre, né, a sua igreja, e eu acho que isso é uma forma de você abraçar as pessoas. Sobre a primeira pergunta, que é que igreja devo continuar construindo para cumprir o propósito de Deus, eu acho que fala muito sobre exaltar a Deus e fazer discípulos. E da última pergunta, é sobre escutar mais as pessoas, dar a graça e o respeito que Deus dá para a gente todos os dias. Até porque esse dia eu estava com a cliente e
ela precisa de oxigênio. E na casa dela é cheia de oxigênio respiratório para emergência. E ela estava cantando uns hinos lá enquanto eu estava limpando. E eu estava, tipo assim, pensando, meu Deus, tipo assim, a gente acorda, todo dia fala, tipo assim, às vezes a gente não pensa que a gente respira o ar que muitas pessoas compram, que é tão caro. Então, a gente, tipo assim, deve valorizar mais esse ar que a gente tem, o poder de fala, o poder de poder ouvir as pessoas para poder pregar o evangelho e, tipo, respeitar os outros. Sim, obrigado a todo mundo por compartilhar. Todo mundo fez pontos muito bons que a gente deve também pensar no nosso dia a dia e ter na nossa mente. E a gente agora também vai aprender um pouco sobre mais do propósito da igreja. Então, qual é a natureza da igreja na Bíblia? Ellen White, em Atos dos Apóstolos, na página 9, fala que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Muitas vezes, quando a gente lê isso, a gente acaba pensando que isso é um papel da igreja local, ou até do pastor, ou até de outro membro da igreja. Mas, quando a gente lê esse texto, está falando de nós, que cada um de nós somos instrumentos apontados por Deus para desempenhar esse papel de levar o evangelho ao mundo. E vamos analisar 3 perguntas sobre a igreja. A primeira é, o que é a igreja? Isso falando sobre o aspecto e a essência da igreja. E a segunda é, como é a igreja, que é o método. E, finalmente, por que a igreja? O propósito. Então, o que é a igreja? Se você perguntar para os membros da nossa igreja o que é a igreja, você talvez ficará surpreso de quantas respostas podem ter. Uma das respostas pode ser, a igreja é o edifício físico com suas partes sagradas e menos sagradas. Uma outra resposta pode ser, a igreja é uma denominação, o corpo doutrinário. Uma outra pode ser que a igreja é uma instituição que tem associação, união, divisão e o resto. E uma outra resposta também pode ser que a igreja é um indivíduo. Cada um desenvolve sua própria maneira de se relacionar com Deus e pode até ter mais respostas. E se a gente olhar na Europa e pensar da igreja como se só fosse edifício, a gente ia ver alguns problemas. Porque lá na Europa, milhares de edifícios de igreja estão sendo abandonados, vendidos e reaproveitados para outros usos, ou até mesmo demolidos. E quando a gente pensa em igreja como edifício, há menos igrejas agora do que antes. E em um edifício, as pessoas podem mudar, mas a igreja ainda permanece. E prédios são úteis e necessários, mas só estou dizendo que a igreja vai além do que só um edifício. E se a gente também olhar sobre o Covid, a pandemia nos ensina que a igreja é feita de pessoas. A igreja é você, a igreja é eu, a igreja é todos nós. E durante a pandemia, cada pessoa estava em sua casa, mas a igreja lutou, em alguns casos, ainda está tentando se manter unida, apesar de obstáculos. E durante esse tempo, provamos que a igreja era, sim, o povo, e não somente os edifícios. Então, portanto, a igreja são as pessoas e não os edifícios. A igreja também é sobre discípulos e não sobre somente programas. E, finalmente, a igreja não é uma entidade abstrata, é um corpo vivo e uma comunidade de pessoas. Então, por que a igreja deveria existir? Vamos pegar a Bíblia mais uma vez e olhar esses versículos que podem responder essa pergunta que a gente está fazendo. E o primeiro é Êxodo 7:1. E nesse verso fala, o Senhor disse a Moisés, preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta.
Então, qual foi o papel que Moisés desempenhou diante do faraó e Arão? Biblicamente, a gente tem um exemplo do povo de Deus como a imagem para aqueles que não conhecem a Deus. E em 2 Coríntios 3, 2 e 3, a gente vê lá que fala: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todas. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Nós somos as cartas de apresentação de Deus à sociedade. Igual a Thais falou, a gente pode ser talvez a Bíblia que as pessoas seculares leiam. E nossas ações serão as páginas que eles verão antes de começar a descobrir a de Jesus. E espero que eles podem ver Jesus em mim e em vocês também. E o próximo verso é 1 Pedro 2, 9. E lá fala: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, independentemente da nossa condição, somos sacerdotes. E a nossa missão em ser a luz nas trevas. E no último verso, em Êxodo 19, 6, fala assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E em Êxodo e o verso antes de Pedro estão comparando o Antigo com o Novo Testamento. E ainda assim, Deus não muda. E a gente também é os sacerdotes de Deus na terra. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma discussão. Então, vai ser do mesmo jeito, de grupos de 2 a 3. E as perguntas que eu quero que a gente reflete e conversamos sobre a primeira é que a gente já entendemos que o povo de Deus é uma nação de sacerdotes, e um sacerdote é um mediador entre Deus e a humanidade. Nosso papel não é representar a humanidade, mas sim a divindade. Então, como que eu ou você possa refletir não a humanidade, mas sim a divindade? E aí, a segunda pergunta: a igreja é um corpo unido que várias pessoas têm sua função. Como que eu ou você possa unir com os membros da igreja para levar a mensagem? Do irmão Ranilton, que ele falou esses dias que a gente tem que ser um exemplo. Então, igual a gente tem amigos do mundo, e eu gosto de chamar os meus amigos para vir na igreja quando tem algo de jovem, assim, para eles se sentirem confortáveis, poder, eu gostei de ver aqueles jovens unidos ali para fazer algo dar certo, para pregar, sabe? Eu gosto muito disso, e eu acho que isso ajuda a levar a mensagem, e também quando todas as equipes da igreja se juntam para fazer aquela programação dar certo, também as pessoas visitantes podem refletir, olhar e refletir que aquilo, nossa, povo organizado, que união. Eu acho que isso ajuda muito também. Tá, a primeira pergunta, a gente falou a mesma coisa, eu acho que cabe bastante o que a gente falou da última vez, que é a gente viver de uma forma diferente, né? Tipo, se você vive diferente, as outras pessoas vão olhar para você e, né, ver que você é diferente de todo mundo, e eles vão começar a te questionar e vai abrir uma discussão, você vai explicar para eles e tal.
A segunda, como que eu posso unir com os membros da igreja para levar a mensagem? A gente falou que a gente tem que a igreja tem que estar unida de uma forma, tipo, saindo juntos, todo mundo fazendo programas juntos, todo mundo não ter intriga, não ter nada assim, sabe? Todo mundo junto, porque se a gente está junto, a gente consegue, né, falar com os próximos, falar com o próximo, passar a mensagem para o próximo. E esse é o propósito da igreja, né? Você está aqui para poder fazer discípulos, multiplicar discípulos. Você tem que todo mundo, se você está na igreja, você tem que sair. Tudo que você for fazer na sua vida, você tem que fazer para poder espalhar a mensagem. Então é isso. Bem, a primeira que a gente pensou aqui, discutiu, é que quando a gente tem bastante intimidade sobre um assunto, a gente gosta de falar sobre esse assunto. Então, quando a gente está bem apegado a Deus, geralmente a gente consegue refletir para as pessoas isso. As pessoas conseguem ver que Deus, ele trabalha na nossa vida. Quando a gente não tem muito tempo para Deus, que a gente só quer saber das coisas do mundo, a gente vai refletir isso da mesma forma. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem mais contato, com o que a gente está gastando nosso tempo, para poder refletir a Deus, né, e não as coisas mundanas. Oi, eu já falei com a Jaque para conversar, mas ela não quer falar, então eu vou falar de novo. Eu falei para ela que eu já falei. A gente chegou à conclusão que para refletir menos a humanidade, mais a divindade, é o que vocês também já falaram, é o contato com o divino, é buscar os frutos do Espírito, é buscar a santificação. E aí, cada vez mais que você busca o divino, menos de humano tem em você e mais de divino tem em você. E o segundo ponto, não a segunda pergunta, mas a gente chegou também numa segunda conclusão da primeira pergunta, é que a gente tem que estar sempre com a cabeça meio que certa de que tudo que é bom da gente, que reflete a divindade, não é da gente. Porque a gente tem a leve tendência de achar que a pessoa é boazinha, a pessoa é legal, nossa, como você é legal. E tem muita gente que se esquece que tudo que é de bom que vem, né, que está na gente, vem de Deus. Então, não é que a pessoa é boazinha, é que vem de Deus, né? Porque se for da pessoa mesmo, a pessoa não é boa. A pessoa é fofoqueira, intriguenta, gosta de uma briga, mas aí o Espírito do Santo trabalha nela. E a segunda questão é que a gente falou e vocês falaram também, é fazer programas, eventos. Lá tem uma pamonha, tem um tal de uma pamonha lá, que junta todo mundo e todo mundo fica se une, se conecta. Então, os eventos, a gente consegue conexão com as pessoas. A conexão nos une. Já perceberam que você tem a tendência de se conectar com a outra pessoa que tem o mesmo propósito que você, que pensa igual a você? Quando a pessoa não pensa igual, quando a pessoa não tem essa conexão, você tende o quê? A se afastar. Então, a gente chegou nessa conclusão, não foi, Jaque? Não entendi muito bem, não. Mas, enfim. A primeira aqui é como que eu posso refletir não a humanidade, mas sim a divindade. Bom, eu estava refletindo aqui com meus parceiros sobre isso. E eu cheguei à conclusão que o único jeito de a gente refletir isso, a divindade de Deus para os outros, é a gente, a nossa identidade, ser a mensagem de Deus para os outros. A gente começar, primeiro, quebrando os preconceitos que muitas pessoas têm sobre a nossa religião, a religião cristã em geral. Porque muita gente tem... eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho muitos amigos que não são da igreja. E eu vejo muitas pessoas pensando que, que a igreja fala sobre ódio às outras pessoas, que tudo que não que a gente vai odiar as pessoas que não seguem afino à igreja. E não é assim.
Deus não é sobre ódio, Deus não é sobre raiva, Deus é sobre amor, Deus é sobre carinho. E tipo, a gente tem que fazer a nossa função, a nossa missão, seria no caso, é de transmitir essa mensagem, a mensagem de amor, e que a gente ama as pessoas acima de qualquer coisa, porque é isso que Deus quer que a gente faça, porque como é a base dos 10 mandamentos, é o amor a si próprio e o amor aos outros, como se fosse amar a Deus. A gente vê, as perguntas são bastante profundas, né? Você vê como eu posso refletir não a humanidade, mas sim a divindade. Eu vejo João 15, quando se fala ali da videira, né? Você estar conectado. É a única forma de você esconder a sua humanidade e permitir que a divindade flua na sua vida e o fruto do Espírito seja produzido na sua vida. Né? Quando Moisés estava na presença de Deus, quando ele saía, a sua face refletia de uma forma que as pessoas pediram ele para cobrir a face, porque as pessoas não conseguiam olhar no rosto de Moisés, e ele não entendia por quê. Mas era porque a divindade havia refletido sobre ele, e assim nós deveríamos, as pessoas tinham de olhar para nós e perceber diferenças, né? Como falaram ali, temos que ser diferente. As pessoas você não pode chegar num grupo e ser igual. Se você está sendo igual a todo mundo, na sua escola, no seu trabalho, se as pessoas não notam diferença no seu vecindário, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Como que eu posso me unir com os membros da igreja para levar a mensagem? Eu entendo como Paulo fala em Romanos, que nós somos um corpo, né? E entender que eu sou importante, como todos os membros do corpo são importantes. Ontem eu descobri que eu quebrei um ossinho muito pequenininho aqui, que está aqui na palma da mão. E eu quebrei a pontinha dele. Isso dói um tanto. Eu nem sabia que ele existia. Mas ele quebrou e agora eu sei que ele existe. E eu sei que ele está me causando problema. A disfunção dele está prejudicando todo o meu corpo. Todo o meu trabalho está mais difícil essa semana. E vai ficar por mais alguns meses, os médicos falaram. Talvez vou ter que operar a mão para poder corrigi-lo, para que eu possa ter a função da minha mão novamente restaurada. Então, assim é todo membro do corpo, né? Então, nós temos que entender que todos nós somos importantes para o bom desenvolvimento da obra. Se tem um programa da igreja, eu não vou ficar em casa, porque eu falo assim, eu não sou importante, como a Eduarda falou, se eu venho, e aí chega uma pessoa aqui, vê outros jovens, vê uma pessoa... ver o corpo da igreja aqui, as pessoas vão se sentir bem, falar, não, isso é importante, o assunto que está falando aqui é importante, as pessoas que conhecem estão aqui. Então, essa é a ideia que nós temos que colocar em nossa mente, pedir a Deus que nos dê esse sentimento de pertencimento, de pertencer a esse corpo. Sim, todo mundo fez pontos bem, bem bons. E também para a gente refletir cada um desses pontos ao nosso dia a dia, também é bem importante. Já também, hoje, só queria concluir que a gente aprendeu que a igreja ela é um meio de salvação, pois leva pessoas a Jesus. A igreja não é a salvação, mas é um meio que as pessoas podem chegar a Jesus. E a igreja também é um propósito de serviço. E a igreja também está em uma missão para proclamar as boas novas, que a igreja é de Deus, né? Então, deixo a vocês essa resposta em oração para que Deus os ilumine também para mostrar para as pessoas a luz
quando elas estão nas trevas. E também a igreja é um grupo de pessoas que levam a presença transformadora de Deus aonde quer que vão. Então, só para terminar, que resta para cada um de nós, a igreja, refletir a percepção certa de Deus, mas também o caráter e o amor de Deus. Então, deixo vocês com isso.